Então, de novo, boa tarde, né? Boa tarde a todos, todas. O Wellington acho que foi bem de fruta. Então, pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Eu sei que cada um que está aqui hoje necessita estar, é para estar. Né? Eu venho há um bom tempo recebendo aí orientações para fazer algo do tipo. Né? O pessoal aqui sabe que sempre os guias falam. Precisam começar a fazer um desenvolvimento, trazer conhecimento, trazer algo além para as pessoas. Só que aí o que acontece? Não é uma doutrina, né? Não é ensinar nada para vocês. É uma troca de experiência, né? É uma bagagem que eu carrego, que cada um de vocês com certeza carrega também. E a gente vai dividir, né? O que eu pretendo é isso, a gente dividir experiências, dividir esse momento. Vai servir para agregar, né? Vai servir para a gente compartilhar os conhecimentos. Claro que com certeza nós trabalhando dentro da espiritualidade ativamente, como a gente está agora, a gente tem um pouquinho a mais para falar, né? Um pouquinho mais a explicar o que a gente estuda. Provavelmente vocês, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua área de atuação, não tem tempo para estudar sobre espiritualidade, para ir buscar todo dia. Né, conhecimento, ouvir todo dia alguma coisa sobre espiritualidade. Eu estou todo dia dentro disso, meu trabalho é com a espiritualidade, né? Eu trabalho com as terapias, então eu estou todo dia buscando o que é necessário para mim atender os meus clientes que chegam para as terapias, buscando esse entendimento para até mesmo para quando os nossos próprios mentores aqui, os guias, passam mensagens, eu poder entender o que eles estão falando. Então, todo dia a gente tem que estar em busca. E é isso que hoje eu quero trazer um assunto que é bem interessante, que surgiu essa semana, várias pessoas pedindo, então fechou exatamente com o que a gente poderia estar falando hoje. E tem a ver sim com essa busca pela espiritualidade, com esse todo dia lá dentro, né? Ouvindo quem? Quem estuda isso, pesquisadores, tem professores, pesquisadores, tem médicos, médiums renomados aí no nosso país, que é um berço, né, da espiritualidade, não é só do espiritismo. Então tem muita gente boa que fala, que traz muita informação e muito conhecimento. Claro que a gente tem que saber chegar até eles, né? Porque tem bastante pessoas também que falam coisas que não fazem sentido para nós aqui e que muitas vezes acabam até atrapalhando a nossa jornada. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em quem a gente vai ouvir, em quem a gente vai pesquisar, enfim, né? Mas então, esse nosso dia a dia dentro da espiritualidade, buscando conhecimento, desenvolvimento, para vocês também tem que acontecer. De forma diferente, sim, né? Vocês não estão trabalhando ainda, né? Alguns ativamente com a espiritualidade, mas precisam estar cuidando da sua própria espiritualidade, da sua energia, né? Então é isso que eu gostaria de falar hoje. Né? Claro que inicialmente eu queria conhecer algumas pessoas que eu não conheço por nome, né? Então a gente peça que cada um só fale o seu nome, se é aqui de Guaporé, se não é, só para a gente iniciar. E aí eu acho que esse tema hoje, né, é bem importante, que é como cuidar da sua espiritualidade, como se proteger das energias que estão ao nosso redor o tempo todo. Eu acho que é bem importante. O que vocês acham? Acho que todo mundo precisa, né, se proteger, todo mundo precisa saber cuidar de si, da sua energia, para estar bem e poder ajudar todos ao nosso redor. Né? Vamos começar por aqui, então. Eu vou começar, para quem não me conhece, acho que vocês são novas para mim, bastante, né? Só todo mundo conhecido. Meu nome é Leidiane Miller, e cada um estar aqui por um motivo. Né? Tenho certeza que ninguém está aqui à toa, né? Por acaso. Cada um de vocês com certeza precisa se abrir. Eu tenho certeza, conhecendo, como eu disse, vocês duas eu não conhecia antes, né? Mas vocês, todos eu conheço. Eu tenho certeza que esse abrir a consciência. Olá! Olha, até que você chegar, para nos apresentarmos. Estava iniciando, então vou deixar de se apresentar. A gente só está falando o nome, da onde é, né? E se tem uma experiência na espiritualidade. Meu nome é Vanusa, sou de Guaporé e tenho várias experiências. É isso. Está na busca, né? Também. É o que eu estava falando, ninguém está aqui à toa, ninguém está aqui por acaso. Quanto mais a gente tiver consciente que a gente precisa expandir a nossa consciência
para evoluir, para poder se ajudar e ajudar as pessoas ao nosso redor, né? Isso que é importante. Quanto mais a gente tiver essa clareza, mais fácil é para nós recebermos ajuda, para a própria espiritualidade chegar até nós, né? Às vezes a gente tem pessoas que poderiam ajudar tanto, tem pessoas que poderiam evoluir tanto, né? Aqui na Terra, aqui nessa jornada que estão vivendo aqui, nessa encarnação, mas estão lá fechadas, que não aceitam, ou tem lá no fundo um sentimento que precisam de algo a mais, mas não vão em busca, ficam que chegue, se é pra mim que vai chegar. A gente tem costume de falar assim, se é pra mim vai chegar. Claro que chega, mas às vezes demora mais do que o normal. Poderia, se eu estiver indo de encontro com o que é pra mim, eu vou encontrar mais rápido, né? Mas a gente vai se encontrar na metade do caminho ali, vai ser mais fácil. Então, repito, que bom que todos estão aqui, que vocês conseguem ter, né, essa clareza de que é um momento que com certeza vai fazer bem para todos nós, eu tenho certeza, porque aqui, estando aqui nesse momento, nesse círculo aqui, nós estamos sendo também amparados pela espiritualidade, né? Os mentores de todos nós, os amigos, eu costumo dizer que são os nossos amigos, né, na espiritualidade, vão me ouvir falar bastante isso. Então, esses nossos amigos e irmãos da espiritualidade, quem quer nos ajudar, está aqui do nosso lado, está ancorando esse momento, está segurando as energias negativas que não querem que a gente esteja aqui, lá fora. Aqui, né, vai ter esse ancoramento da luz, do bem e desses seres evoluídos que estão aí para nos ajudar. Hoje, como eu falei lá no início, a Vanessa não estava, eu achei bem interessante o que veio, eu acho que vai acontecer, pelo que eu senti, vai acontecer sempre. E durante a semana que a gente vai ter um encontro, as pessoas chegarem precisando daquele assunto, daquela ajuda. Essa semana eu tive várias situações de pessoas daqui, pessoas de fora, lá de longe, que chegaram até mim pedindo, eu preciso entender a minha espiritualidade, eu preciso aprender a me proteger, eu preciso aprender a não me envolver com o que está lá fora de uma forma que me atrapalhe, né? Então o assunto de hoje, que eu queria trazer hoje, é essa questão de se proteger, de como viver dentro da espiritualidade sem estar sendo atacada o tempo todo, sem estar deixando o que é negativo influenciar na nossa vida todos os dias, né? Então acho que hoje eu vou falar bastante, mas o que vocês quiserem acrescentar, podem acrescentar, tá? Então eu vou começar falando que é o que a minha mãe falou, o espírito o nosso espírito sai do nosso corpo todos os dias, quando a gente dorme, né? E muitas vezes vai receber ajuda, muitas vezes vai aprender, muitas vezes está sendo obsediado durante o nosso sono. Então, assim como todos os dias a gente sai do corpo, assim como todos os dias a gente toma banho, né? Assim como todos os dias a gente precisa se alimentar, tomar água, a gente também precisa alimentar e cuidar da nossa espiritualidade. Deixar ela ir buscar ajuda, deixar ela ir buscar o conhecimento também. Então, se proteger eu vou falar sempre assim, da espiritualidade, porque a espiritualidade num todo não é uma religião específica, não é uma doutrina específica. Tem pessoas que acreditam, eu também acredito que funciona, mas tem pessoas que acreditam só que uma coisa vai dar certo. Por exemplo, quem tem a fé, quem trabalha dentro da Umbanda, vai dizer que eu vou fechar o meu corpo, que é um trabalho, né, espiritual que fazem, magístico, que energeticamente fecha o nosso campo energético para não deixar as energias de fora nos atacar, né? Então isso vai nos deixar numa bolha de proteção. A gente não vai sofrer nada, não vai passar nada ali, pode passar, mas vai estar muito mais protegido. Só que para fazer isso, primeiro, a gente precisa pagar alguém para fazer, né? Um sacerdote ali da Umbanda que vai fazer. A gente precisa estar fazendo isso sempre, porque não vai durar a vida inteira, né? A gente vai fechar lá, eles falam fechar o corpo. Nessa época da quaresma é bastante falado na Umbanda isso, fechar o corpo na quaresma. Esse trabalho é contínuo, vai fazer dali 6 meses, começou a sentir, vai fazer de novo, dali 1 ano vai sentir, vai fazer de novo, então é sempre, tu vai ter que pagar, tu vai ter que ir lá, tu vai ter que fazer, e daí tu faz isso e continua cometendo várias coisas que não são boas, julgando a pessoa do teu lado, fazendo fofoca, se metendo em conflito, brigando. O que está te fazendo de bem isso, fazer um fechamento de corpo? Nada.
só tá aqui talvez não deixando algo mais forte te atacar, mas você tá se atacando se tu não tá se cuidando, se tu tá brigando, se tu tá ficando irritado, se tu tá se metendo onde tu não deve se meter, se tu tá fazendo fofoca, se tu tá invejando, né? Então isso pode ser feito? Pode. É mais rápido? É. Só que o que é feito dentro da espiritualidade é mais efetivo. Por quê? É tu mudar você, é você aprender a criar uma casca de proteção, essa película de proteção, estar sempre com ela, ser uma pessoa boa, você vai se transformar em uma pessoa melhor, você vai se transformar em uma pessoa mais lúcida quanto à própria vida, vai entender que a gente está aqui para cuidar da nossa vida, a gente não tem que ficar olhando do vizinho como é que tá, falando, julgando, né? Porque o ser humano julga muito e é todo mundo, não estou dizendo que eu não faço isso, eu faço. Se eu vejo uma notícia ruim lá na TV, eu julgo quem fez a coisa ruim. Todo mundo faz isso, né? Então, mas a gente tem que diminuir isso o máximo possível. Então é diferente tu fazer um trabalho espiritual para fechar esse teu campo energético, ou você aprender a fechar o teu campo energético, aprender a cuidar do teu campo para essas energias negativas não te atingirem, aprender a ser uma pessoa melhor para que isso aconteça, né? Por exemplo, uma pessoa que, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que tem uma espiritualidade ativa, uma mediunidade aberta, uma pessoa que já trabalhou, por exemplo, já trabalhou com incorporação dentro de uma casa de umbanda, de candomblé, de qualquer religião que seja. Essa pessoa tem uma mediunidade aberta, né? Ela tem um portal ao redor dela que está aberto. Então, na espiritualidade, tanto as energias boas quanto as ruins vão ter acesso a ela. E como ela é uma pessoa, um médium, tem sempre um acesso maior à luz, né? A gente tem essa ligação com a luz, sim. Por mais que alguns usem mais a escuridão, mas a maioria tem essa ligação maior com a luz. E aí o que acontece? Essa parte negativa quer nos usar, né? Porque a gente tem essa abertura aí, quer nos usar, quer nos tirar da luz, quer usar a nossa força para fazer coisas que não são boas. Assédio, isso é um assédio, né? Então, assédio espiritual. Então, um médium que não está frequentando nenhum lugar, que abriu uma vez ali aquele campo de espiritualidade, de mediunidade, mas não está seguindo, não está praticando, né? Ele é acessado muito fácil, porque ele está com a portinha dele lá aberta. Então, qualquer ser que esteja passando lá na esquina, seres das trevas, do umbral, né? Que são de energias negativas, baixas frequências, eles enxergam essa porta aberta muito fácil. Então eles vêm e atingem, né? Então atingem de que forma? Usam a nossa energia. Quando a gente se irrita, quando a gente fica bravo, quando a gente briga, quando a gente está pensando coisas ruins, a nossa energia está vibrando aquilo, né? Ali, vocês terapeutas de reiki sabem que a nossa energia está vibrando aquilo ali. Eles se alimentam daquela energia. É uma fumacinha ali que sai do nós que eles se alimentam. Então eles usam os médiums, e quem tem essa abertura maior para a espiritualidade, para se alimentarem das energias que você vai gerar. Porque tu vai estar se irritando, ficando bravo, brigando com as pessoas, a bipolaridade, né, nos transforma em seres bipolares, um pouco a gente está bem, um pouco a gente não está. Então eles nos usam, infelizmente esses seres trevosos nos usam para se alimentar da nossa energia. E às vezes dão risada na nossa cara fazendo isso, né? Então, primeiro, quem tem uma mediunidade mais aflorada, que vocês aqui, alguns têm, né? Alguns nem sabem que tem. Então, quem tem essa mediunidade tem que cuidar muito mais. Todos devem cuidar, sim, mas nós devemos cuidar muito mais. Porque a gente tem essa porta aberta. Os outros estão com a porta encostada, com a porta fechada, entreaberta. Nós estamos lá escancarados com nossa cara lá na tapa. A cara tapa, como diz, né? Para eles chegarem. Então eu preciso entender que isso acontece, que eles usam a minha energia para fazer as coisas, para se alimentar e até mesmo para tá trazendo outros seres se alimentarem também. Né? Como é que se vive no mundo espiritual se não se come, se não se bebe? Energia. E da onde vem? De nós, seres humanos. Né? Então eles estão ali nos sugando ali como se fossem os vampirinhos o tempo todo. Médiums principalmente. Então, o que eu devo fazer? É difícil e é simples ao mesmo tempo. Aqui pra gente que está dentro disso, a gente sabe só na ponta da língua, tudo que tem que fazer. Só que aí quando tu vai praticar, é difícil, né? É
difícil. A gente faz. Quanto E é mais difícil. faz, mais tem que fazer. Exatamente, por isso, parece que o que acontece? Isso é com o tempo também, né? Vai chegar um momento em que tu vai estar, a tua energia vai estar tão elevada que vai ser mais fácil para te fazer. Mas, então voltando, para não fugir, o que o médium ou quem tem essa sensibilidade precisa fazer? Diariamente, é um banho todo dia, é comer todo dia, se alimentar de energia, todos os dias, levantar da cama e já fazer um momento de meditação. Tá? Não precisa parar, botar uma música. Eu oriento botar um mantra no final, no fundo e tal. Mas quem não consegue fazer isso, quem tem que sair trabalhar correndo, bota 10 minutos antes do celular despertar, senta na cama, senta em qualquer lugar e limpa teu pensamento. Faz uma oração, não precisa ser um Pai Nosso, Ave Maria, o que tu quiser, se tu quiser conversar com Deus, com quem tu tem fé, esse momento ali, 10 minutos antes de você levantar. Agradecendo por estar acordando primeiro, né? Agradecendo por estar sentindo, se sentindo naquele momento e pedindo que aquele dia esteja sendo amparado pela luz, chamando os teus mentores para estarem ali te protegendo, porque às vezes eles estão voando por aí ao redor e não estão do nosso lado, não ficam do nosso lado o tempo todo. Então, chamando eles para perto, conversando, sabe? Para que você tenha lucidez, para que tu consiga ter força, para não se deixar ser invadido pelas energias negativas. Então, o início é isso aí, é uma meditação cedinho ali, né? Até um dia, eu lembro, a minha mãe está aqui agora, eu lembro que um dia eu vi você de manhã, eu não estava tanto dentro da espiritualidade, eu vi a mãe sentada na cama assim, como é que eu fazer de manhã cedo ali? É isso, sabe? É a rotina, é criar esse momentinho ali onde tu vai parar, porque se tu deixa para depois, daí tu toma café, daí tu tem que levar o filho na escola, tem que buscar, tem que ir para o trabalho, daí tu chega e tem que fazer almoço, tem que cuidar da casa, tem que lavar roupa e fica, né? Nunca faz. Então, acordou é o melhor momento, eu acho, né? É o melhor momento do dia pra gente fazer isso. Durante o dia. Isso vai resolver todos os problemas? Claro que não, né? Durante o dia, cada pensamento que a gente tem de às vezes se menosprezando, por que eu estou vivendo isso? Se vitimizando, a palavra, se vitimizando, choramingando, né? Por que acontece isso? Por que o meu trabalho não é bom? Por que o meu marido, será que está acontecendo tem outra pessoa? Meu filho não me ama, meu vizinho não me olha, meu vizinho não me cumprimenta, que tem muitas pessoas que têm esse sentimento quando não recebem, né? Quando os vizinhos não olham, não cumprimentam, as pessoas ficam sentidas. Então, assim, cada vez que vir esse pensamento, tem que eliminar. Eu estou vivendo um momento difícil, eu estou sem dinheiro, que é o principal, que mexe muito com a energia da gente, né? Que preciso, eu não tenho comida em casa para comer, né? É muito no limite isso, mas vamos dar um exemplo. Se eu ficar me vitimizando e pensando, meu Deus, por que eu cheguei aqui, por que eu cheguei aqui, por que eu cheguei aqui, o que eu vou fazer? Não vai resolver. Se eu ir buscar qualquer coisa que eu possa ganhar dinheiro, se eu for fazer uma faxina, se eu for lá no CAPS, acho que é, se alguém quer que recebe alimento, lá na prefeitura pedir um alimento, eles não vão dar. Se eu for em alguém conhecido que me conhece, sabe que eu estou passando dificuldade, não sabe como alguém pode me ajudar, me dar uma sacola de alimentos para mim comer, para mim alimentar meus filhos, eu estou falando o extremo. Mas se tu não ir em busca, não adianta. Se você está num serviço, num trabalho ruim e continua lá, não adianta tu ficar reclamando. Então não reclama, né? Se tá ruim, tu tá lá, não reclama. Hoje eu vou de novo, me ajudem a enxergar outra coisa. Não reclama, eu não aguento mais. Porque é um inferno. Porque... Né? A gente ouve tanto reclamações de trabalho. Porque minha chefe é uma bruxa, meu chefe é isso. O que adianta reclamar? Tu tá baixando a tua vibração. Eu estou vivendo um momento que eu estou perdida, eu não sei o que eu faço da minha vida, não sei se eu vou ou se fico, se eu vou para lá ou se eu vou para cá. O que eu faço? Olha para dentro de si, né? Vai numa igreja, a igreja tem uma energia tão boa, não precisa ter missa. Eu sou uma pessoa que não gosta de ir na igreja quando tem missa, mas quando não tem, eu me sinto tão bem lá dentro, uma energia tão boa, tão leve, né? Senta lá na igreja se tu não pode ir em outro lugar. Senta embaixo de uma árvore, bota o pé no chão, na terra, na grama, sabe? E se olha para dentro de si. O que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou vivendo isso? Se analisando o tempo todo por que eu estou vivendo. Não reclama. Encontra uma forma de resolver
Esse é o ponto principal. Não reclamar o tempo todo. Quando a gente está reclamando, reclamar é chamar 2 vezes, né? Então, reclamar, então está clamando 2 vezes. Quanto mais reclame, mais as coisas desandam, né? Outra forma, essa questão mais espiritual, né? Bom, antes de chegar no espiritual, não ficar falando palavrão, essas coisas assim, de pensamentos, sabe, que são de baixo escalão, tudo isso aí prejudica. Assistir notícias, escutar ou assistir notícias ruins, guerra, morte, roubo, todas essas coisas ruins que acontecem, quanto mais a gente fica lendo aquilo e entrando dentro de nós, vai piorando a nossa energia, a gente se liga naquilo lá que aconteceu, baixa a nossa frequência. Outra passou antes na minha cabeça, eu não falei, agora fugiu. Mas assistir filme de terror, era isso que tinha passado. Os filmes tem gente que gosta de assistir lá, gente se matando, filmes de guerra, de sangue demais, ou de terror mesmo. Isso também baixa essa nossa energia, porque é medo. O filme de terror atrai o medo, desperta o nosso medo. E o medo é uma energia de baixa frequência, né? Quem trabalha é uma das mais baixas, é medo, né? Então o medo está em cima de nós. E aí que frequência boa a gente tem? Assistir esses filmes de guerra, essas coisas geram o que em nós? Nada bom. Ver alguém morrendo, ver alguém se sanguentando, um matando o outro. Isso, eu não sei dizer pra vocês quanto tempo faz, mas que eu não assisto mais filme de terror e nem filmes assim. Então, tem tanta coisa boa pra gente ver, pra que assistir coisas assim, né? Então, isso ajuda a baixar a frequência. Cuidar pra não fazer isso. E aí, essa parte espiritual. A parte espiritual é aquela primeira que eu falei lá, que é o momento de tu parar, de tu pedir, limpar teus pensamentos, pedir proteção pro dia, pedir que, né, o dia seja leve. E agora a outra parte espiritual é você fazer um banho de ervas, né? Eu tenho a formação de fitoterapia e eu já sabia antes disso da importância delas. E quando eu fiz esse curso, eu vi quanto mais importante são as ervas. É o princípio de tudo, o princípio de todos os remédios, 90% dos remédios que a gente toma é erva, são das ervas que são tiradas. Então a erva, até tem uma, na internet a gente acha uma foto que mostra a energia de uma folha, que é uma câmera especial que eles tiram, né, uma câmera que mede a aura, eu acho. E aí mostra a energia da folha. E é essa energia que a gente pode trazer para nós. A energia das plantas, elas limpam a nossa, fortalecem as nossas. Então, qualquer canteirinha que a gente tenha lá em casa, plantar uma ruda, um alecrim, um boldo, hortelã, uma alfazema, qualquer coisa de ervas, se não tem, procurar alguém que tenha ou compre, que consiga, né, te fornecer, para fazer, assim, ó, uma vez por semana, um banho de qualquer uma dessas ervas que ajuda. Sim, eu falei pra Liz outro dia, Liz, vai lá no canteiro e arranca, porque ela não tinha. Mas onde a gente passa tem muitas vezes, né? Mas o bom é a gente ter em casa, quando a gente tem em casa, aumenta até a nossa energia, né? Então quem puder ter um canteirinho ali com as ervas, ajuda muito. Então, um banho de ervas, um incenso, né? Não importa, eu faço os incensos, vocês sabem, eu sempre falo que os meus são os melhores, claro, isso eu faço, né? Mas os de erva pura são os melhores, aqueles que a gente compra que tem químico junto ali, aqueles pretinhos, as varetinhas pretinhas, tem muito químico, então a química não é bom. Mas tem outros de varetinha que também são mais naturais, né? Não é só os meus que são só de erva pura, mas quem precisar eu tenho. Então, um incenso dentro de casa, passar um fluido. Esse fluido eu tenho também aqui, mas vocês podem fazer em casa. Claro que aí tem que ter as ervas, né? Mas é botar um álcool de cereais e fazer um extrato de ervas. É mais fácil comprar, pagar R$20 um vidrinho que vai durar um monte, né? Mas também podem fazer em casa. Então, assim, passar um fluido, passar um incenso semanalmente, não é uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Assim como diariamente cuidar da nossa energia. Então, às vezes as pessoas me falam, o que eu vou fazer para me proteger? O que eu vou fazer para não me atacarem, para não atacarem a minha cabeça, a minha consciência? Parar de pensar podridão, porque é o principal e é difícil. Parar de se preocupar com a vida dos outros e cuidar da tua vida, porque a gente se preocupa com a vida da mãe, do pai, do filho, do irmão, do tio, do sobrinho, dos vizinhos e depois a nós, né? Então, primeiro é nós, porque nós precisamos estar bem para depois ajudar o outro, né? Então, assim, demora isso? Demora um pouquinho. É constante que a gente precisa, porque é constante que está aberta a nossa portinha
estar lá. A porta vai ficar aberta, tu só vai estar colocando uma cortina na frente dela que vai ficar mais difícil para as energias externas nos atacarem. Então vai deixar de acontecer, por exemplo, um desastre na minha família, uma doença, um momento de raiva, de briga, não vai deixar de acontecer. Só que quando acontecer, eu vou perceber que aquilo não é normal, então eu não vou ficar dentro daquela energia. Furou o pneu do meu carro, eu não vou sair xingando, brigando, blasfemiando. Ah não, vou dar um jeito, vou consertar. Ah, uma pessoa da minha família ficou doente, mas meu Deus, por que a pessoa tão boa, maravilhosa, por que tem câncer? Uma pessoa que ajudou todo mundo. Tu não sabe o que aquela pessoa viveu em outras vidas, qual é o karma dela aqui, qual é a jornada dela aqui, o que ela tem que acertar com a vida. Então o que a gente vai fazer? Que essa pessoa tenha força para enfrentar essa doença, que tenha luz ao redor dela para amparar, para ajudar, que me dê força para poder ajudar, né? Não sair, porque é a primeira coisa, né? Eu acho que isso é normal do ser humano, quando um familiar, um conhecido, uma pessoa muito próxima fica doente, assim. Meu Deus, por que aquela pessoa, uma pessoa tão boa, uma pessoa, né? Ou quando morre também a gente fica, né? Por que comigo? Por que meu filho? Por que meu pai? Por que minha mãe? Meu Deus! Gente, tudo tem um porquê e a gente não pode cair nesse buraco aí dessa energia. Aconteceu, estou consciente, agora eu vou ficar bem para entender o que aconteceu. Né? Por exemplo, a perda de um filho, eu acho que é a pior dor do mundo. Né? Eu acho que, graças a Deus, aqui acho que ninguém passou por isso, mas a perda de um filho, acho que deve ser, né, a pior dor do mundo. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa enxergar esse lado espiritual. Foi um ser que passou pela minha vida por algum motivo houve para ele estar dentro da minha, eu gestando dentro da minha barriga, ter essa conexão comigo, por que partiu? Né? A gente tem que buscar entender de uma forma que vai acalentar aquela dor. Porque a gente sabe que aqui a gente está só de passagem, aqui é um momento de aprendizado. Se eu tive uma gestação e perdi, foi um aprendizado, alguma coisa eu tenho que tirar dali, não posso deixar passar em vão, senão vai acontecer de novo. Se eu não aproveitar aquele momento ali de sofrência, né, de sofrimento, e não aprender, vai acontecer de novo. Então, por isso que a gente tem que estar sempre mentalizando, tentando pensar da forma positiva por que isso está acontecendo. Eu gostaria de entender. Então, vou tentar pensar de uma forma, mas pode ser ou buscar alguém que possa ajudar, né? Ou ficar tentando pedir para a própria espiritualidade trazer para nós, através de como? Intuições, pensamentos, que ali quem está do outro lado, que a gente não enxerga, eles sabem tudo, nós não sabemos nada. Então, que consigam nos passar por que isso aconteceu. Por que eu passei, por exemplo, por um divórcio? Por que eu passei por a perda da minha mãe? Por que eu passei pela uma doença muito, muito forte? Por que o meu filho está doente? Sabe? Então, buscar entender o porquê que as coisas estão acontecendo. E não ficar espraguejando o mundo, baixando a vibração lá embaixo, né? Então, assim, o cuidar todo dia é isso, né? Tá policiando cada momento. E aí eu falo, quem está sempre 100%? Nem os magos, os gurus lá que ficam meditando o dia inteiro, eu acho que eles não estão sempre 100%. Né? Alguma coisinha deve ter ali. Então é difícil, sim, mas a gente precisa manter isso constantemente. Se nós não quisermos ir lá pagar para uma pessoa fazer e continuar sendo uma pessoa que está pesando aqui no mundo sem entender nada, sem evoluir, sem... E quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente consegue ficar tendo pensamentos positivos, entender o que a gente está sentindo, a gente está evoluindo, é um degrauzinho a mais que a gente está pisando, né? Tudo que acontece de ruim na nossa vida, por exemplo, o meu trabalho não tá bom, ou eu fui demitida, meu relacionamento não tá bom, não tá só brigando, só conflito, isso é energia externa. Né? Se o trabalho não tá bom, algum motivo tem. Se tu não tá ou você não está trabalhando bem ou a empresa não é boa. Né? Se tu não está trabalhando bem, a tua energia lá dentro não está girando certo. Tá? Tem alguma coisa ali que está te envolvendo de outra forma, de uma forma que não está deixando você trabalhar bem, você se sentir bem. Se a empresa é ruim, aí tem também, né? É os proprietários, é o ambiente, é a energia de alguma coisa que aconteceu lá dentro. Mas a gente precisa estar tentando sempre não estar nesses momentos. Se não tá bom, vou buscar outro. Meu relacionamento não tá legal. Por que não tá legal? O que eu tô fazendo? Porque o outro vai estar fazendo alguma coisa e eu. Né? O
que eu vou fazer para melhorar? Se eu começo a melhorar, o outro vai ver que eu estou fazendo alguma coisa para melhorar, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né? De reclamar demais. Isso eu acho que é normal também do ser humano, a gente reclama demais. Ah, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E o meu esposo é uma pessoa bem fechada. Agora ele já não é mais tanto, mas desde que a gente nos conhecemos, ele é uma pessoa bem fechada e ele não reclama tanto quanto eu. Aí ele me dizia, nossa, mas tu reclama bastante, né? Mas tu reclama, mas ele não brigava comigo, mas ele dizia, mas tu reclama bastante, né? E eu comecei a perceber, verdade, eu reclamo o dia inteiro. Eu reclamo porque eu não durmo direito, eu reclamo porque eu tenho que trabalhar cedo, eu reclamo porque eu tenho que limpar a casa, eu reclamo porque é tudo comigo. Isso era antes, né? Agora eu estou cuidando. Mas eu percebi que eu reclamava o dia inteiro. E aí a energia entre nós dois, eu reclamando, ele ficava nervoso, ele ficava estressado. Ai, de novo ela está falando isso. Ah, mas tu botou o lixo fora do lugar. De novo ela está falando isso. Então vai baixando a vibração nossa e vai gerando conflito. Né? Ah, porque, sei lá, tu nunca quer fazer o que eu quero fazer. Opa, peraí, é verdade? Eu nunca quero fazer o que ele está me convidando para fazer. Então, se é verdade, eu preciso me melhorar. Se eu gosto da pessoa, se eu quero estar ao lado da pessoa, eu tenho que me melhorar. Né? Então, é isso, o que é cuidar da nossa energia é estar bem o tempo todo. Mesmo que a gente não consiga, mas a gente tem que estar tentando o tempo todo. Né? Quando vem um pensamento assim, por exemplo, né, tu estava falando de relacionamento. Ah, eu tô aqui no meu trabalho, meu marido está lá no trabalho dele. Ele trabalha numa fábrica de lingerie. Todo mundo conhece aqui, vocês, né? Mas só tem mulher. Tem 2, 3 homens, o resto é tudo mulher. Meu marido é costureiro. Quantas costureiras tem ao redor dele? Né? E aí eu vou ficar pensando que, meu Deus, meu marido tá lá no meio daquela mulherada. Ai, mas tem a fulana que é muito bonita, mas tem o ciclano que é muito bonita, mas aquela lá vai conversar com ele, aquela outra eu sei que é sem vergonha, aquela... Gente, o que eu tô atraindo? Essas energias dessas pessoas pra cima dele, porque eu tô mentalizando ele, e eu tô mentalizando elas. Então eu tô chamando elas pra cima dele. Né? É um exemplo que eu dou assim, quando tem problema no relacionamento. Aí a pessoa chega, tu tá com tudo aquilo fervilhando na tua cabeça, porque tu imaginou o dia inteiro que ele tava lá com elas. Aí o que acontece quando chega em casa? Briga. Tu entende? E por mais que tu não briga, tu fica gelada com a pessoa, tu fica respondendo a pessoa, né? É normal isso acontecer. Assim como quando o marido, mais normal, o marido vai jogar bola. Ah, mas quem que tava lá? Eu não fui. Quem que tava lá? Será que tinha mulher? Será que não tinha? Por exemplo, hoje meu marido tá lá infeliz numa feira, né? A gente não pôde ir junto porque o meu bebê tá muito pequeno pra ir junto. Se eu ficar pensando a quantidade de mulher que tem lá, bonita, que eu sei que tem porque eu sempre ia com ele nas feiras. Se eu ficar pensando que elas vão chegar pra conversar com ele o tempo todo porque ele tá lá mostrando os produtos dele, eu não durmo, né? Eu vou ficar o tempo todo, e ainda vou mandar energia negativa pra ele não vender o que ele tá vendendo lá. É isso, se tu se envolver naquilo, tu acha que eu não penso? Vocês acham que eu não penso? Ai, tá cheio de mulher lá, né? Ele tá lá sozinho. Penso, mas eu penso, não, eu confio no meu marido, eu sei que ele não vai fazer isso. Ou, se alguma tentação chegar perto dele, vocês ajudem aí a afastar. É o que eu faço, pra não ficar pensando. E é o que isso, dessa forma que a gente tem que trabalhar o nosso pensamento, sabe? Ah, por exemplo, a minha mulher vai sair sozinha, tenho só 2 anos agora, minha mulher vai sair sozinha com as amigas. Se eu ficar tão preocupada com tudo que ela vai fazer lá, quem que ela vai olhar, quem que ela vai ver, minha cabeça vai ficar, ela vai chegar, vou começar a xingar, vou começar a brigar, né? E aí gera um conflito sempre. E se é uma mulher que sai sempre, se é um marido que sai sempre, aí já viu, né? Não dá certo. Assim no trabalho é a mesma coisa. Quando a gente não gosta de um chefe, por exemplo, né? A pessoa tá chegando perto de mim. Aí lá vem aquela bruxa, lá vem aquele monstro, lá vem aquele não sei o quê. O que ele quer comigo? O que ela quer comigo? Vai me xingar, vai reclamar. A gente fica pensando quando a pessoa tá chegando. Já tá trazendo tudo junto, incentivando energeticamente a pessoa a nos chamar a atenção daquela forma. Então, não, a pessoa está vindo, então que a luz me proteja, que a luz esteja indo direto a ele, para não me enxergar, se eu não gosto da pessoa, para não chegar perto de mim, para que não veja, não me enxergue aqui, sabe? Pronto, não precisa ficar baixando o escalão ali nas palavras, nos pensamentos, para atrair mais coisa ruim ainda. Então, vocês viram que são pequenos detalhes, pouquinha coisa todo dia que a gente tem que fazer. Se a gente não faz, eles atacam. Se a gente não faz, tem conflito. Se a gente não faz,
ficamos tristes, desanimados, né? Se sentindo para baixo, autoestima. Né? É outra coisa que muita energia negativa vem com a autoestima quando a gente está com a autoestima baixa. Ah, tô acima do peso, eu tô muito magra, meu cabelo tá feio, minha unha tá feia, ninguém olha minha unha, eu não consegui fazer. Da minha unha tá feia, sabe? Tu fica com aquilo e tu fica mal o dia inteiro. Você levanta da cama e olha no espelho e fala assim, meu Deus, eu tô tão acima do peso, meu Deus, eu vou morrer gorda. Eu tô muito, porque quem já foi muito magro, quando fica gordo, fica assim, né? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Gente, se eu não faço nada, não adianta ficar aqui falando, primeiro, né? Eu não consigo me cuidar, então eu não vou ficar reclamando. Mas eu tô feliz, eu tenho saúde, eu tenho meus filhos, eu tenho meus clientes que todo mundo me adora, eu tenho as pessoas que gostam de mim, por que eu vou ficar me preocupando tanto se eu hoje estou acima do peso? Eu tenho que fazer alguma coisa, ir para uma academia, diminuir a comida, mas não precisa ficar triste por isso o tempo todo, porque a autoestima é onde os obsessores batem com tudo também, sabe? É bem forte. Então, assim, diariamente é um cuidado, diariamente é um observar os seus pensamentos, sua própria vida, e daí quem que está disposto a isso? Né? Quem que está disposto todo dia a fazer isso? É difícil, não é? Me digam o que vocês acham, vou pegar uma água. Quem que faz isso todo dia? Ninguém, né? Até os terapeutas não fazem, né? Se faz uma vez e Esquece. vem a vozinha da consciência, tá aí. Uhum. Eu mais de reclamar. Vai fazer? Eu fiz uma vez. Eu tava reclamando tanto, eu não lembro, faz anos atrás, só que eu lembro do que eu fiz. Serve como dica. Formiga! Foge! Foge da formiga, passa fluido! Desculpa, Dani. Não, As formigas são mais importantes. Criança sempre em primeiro lugar. Sempre como Daí eu reparei que eu tava reclamando demais e eu tomei consciência disso e nem eu também muito mais. Acontece bastante, né? Da gente não se aguentar. Tem que parar de reclamar. Eu fiz aqueles post-it e fiz não reclamar. Eu escrevi. Eu tenho uma ateliê de costura, eu mudei tudo, na térmica, na cuia, nas máquinas de costura, em cima da mesa. Treinando o cérebro, né? Sério, eu fiz isso. Em É 2, pra 3 treinar. dias eu melhorei, sabe? Fui diminuindo, fui melhorando. Eu tô ali o tempo todo. Sério? Não é esconder, né? Porque é capaz de botar uma manga comprida pra você não enxergar, Até a sabe? mão. Porque a gente se sabota. Por isso que eu fiz isso e coloquei em todos os lugares onde eu passava. Aí tu viu que a Angelica falou? A gente acostuma. É costume reclamar. E a gente cresce com isso, né? A gente cresce com os pais reclamando. A minha mãe não reclamava, né, mãe? Claro, porque ela é Mas a maioria a gente vê, né? assim, a gente reclamar, reclamo sim, até hoje. Mas eu reclamo assim, ai, hoje tá muito quente, ai, hoje tá muito frio. Mas ao mesmo tempo eu me corrijo, eu digo, não, o calor e o frio são necessários, eu preciso superar isso, né? Tá muito quente, eu vou procurar um lugar mais fresco pra ficar, uma roupa mais É o que eu leve. falei, mudar a situação, né? É assim que a gente muda, Porque como regula o olhar e como que a gente tem que falar e o que isso aí vai atrair, Uhum. a gente automaticamente vai se policiar, com sabe? certeza. Então, Olha o meu exemplo. O exemplo é, vou falar bem a verdade. Tem dias que eu acordo já com alguma situação, por exemplo, um cliente chamando que não tá bem, ou alguém contando uma história, e ou alguém que reclama, tá me reclamando alguma coisa, eu acordo com uma vontade de fazer um vídeo e falar tudo que eu quero falar, sabe? E de verdade, acontece, olha quantas pessoas passam por aqui, quantas pessoas eu atendo. Então, tem dias que eu também estou cansada, energeticamente um pouco esgotada, que quando a pessoa começa a falar, dá vontade de cara, abre os olhos e enxerga a tua vida desse jeito. Só que aí eu respiro, não posso falar isso. Nos vídeos que eu faço ali no Instagram, no nosso grupo, às vezes eu tenho vontade de falar umas verdades, como a gente chama, né? Mas eu respiro, não posso falar assim porque Sabia que dá mais eu like preciso. falando a verdade? Pois é, só que o problema, sabe qual é? A gente precisa transmitir pra pessoa. Imagina se ela aparecesse lá todo dia com raiva pra vocês. Não precisa ser com raiva, só que tu precisa às vezes dizer a verdade. Eu também já me passei por situações que algum paciente chegou e disse assim, ó,
Não, chegou e falou, a responsabilidade da cura é em cima de ti. Ah, não, isso Não. sim. Sim, isso a gente tem que Mas a gente deixar tem- claro, né? tem- Mas eu digo assim, Daniela, que quando tu tá com um sentimento de revolta e tu quer falar coisas Vai dar que, vontade de fazer outras sabe? coisas. E aí te dá uma vontade de falar um monte de besteira que não precisa. Por que que tu vai falar pra outra pessoa que não precisa ouvir? Né? Fala pra aquele que tem que ouvir, então. Eu dei um exemplo do Sim, vídeo claro. porque acontece em seguida que eu vou fazer um vídeo e eu tenho vontade de falar. Ah, porque não é real. Tá? Vocês chegaram aqui às 2, era às 2h30. Por que vocês chegaram aqui às 2? Sabe? Deus, opa, peraí, respira. Alguém chegou aqui às 2 porque não podia chegar às 2h30. Sabe? Eu começo a pensar assim, por que eu tô reclamando? Por que eu vou xingar se eu tenho que entender a situação? E isso eu faço todo dia. Não, claro, eu dei esse exemplo porque às vezes, agora não, antes chegavam pessoas bem cedo. E eu ficava, meu Deus, por que essas pessoas chegam tão cedo? Eu tô tomando banho. Eu vou sair do banho pra atender as pessoas. Eu gosto de estar ali, com tudo arrumadinho, pronto para as pessoas chegarem, né? Quando eu vi a Laura e a mãe, tem carro lá embaixo. E me dá um sentimento ruim. Fala, gente, eu tô tomando banho, calma, né? Eu respirava, opa, peraí, por que a pessoa tá chegando agora? E realmente eram pessoas de fora que estavam chegando, que não sabiam que iam chegar aqui. Então, tu vê se eu já estou reclamando, a pessoa está vindo porque é necessário vir naquele horário. Então, por que eu vou já a minha energia para o espaço pensando? Então, é isso que eu falo todo dia. E é todo dia que acontece uma situação que te tira do sério e te dá vontade de xingar, de brigar, de cuspir para cima, né? E aí que eu falo, antes de xingar, antes de pensar, opa, peraí, sai fora da situação, sai fora daquela bolha ali e pensa, por que que tá acontecendo? Opa, se eu xingar vai resolver? Geralmente não resolve, né? Agora, é claro que é diferente da situação que tu colocou de quando chega o paciente, tu tem que deixar claro que a responsabilidade da cura não é tua, tu é um instrumento para que isso aconteça, né? Mas acontece bastante das pessoas acharem que vão vir aqui e vão sair curados, vão sair realizados com a vida. Né? Por isso que a gente tem que deixar sempre claro para o cliente, né? Também, terapeuta, mas que estão vindo para buscar uma ajuda, um auxílio, que não vai mudar a vida da pessoa completamente, né? Que bom que isso fosse, né? Só que muitas vezes eles querem escutar o que eles querem escutar, não o que é pra ser feito, sabe? Eu vou dar o teu exemplo. Ah, desculpa que Não, cortei. pode falar. Eu vou dar um exemplo daquele sábado que tu veio do teu irmão que tinha feito cirurgia, né? Vou dar um exemplo, entenda o que eu falo, por favor. Mas olha o esclarecimento que você teve aquele dia. A Lizzie tem um irmão que está passando, né, Lizzie, por uma doença também, câncer. E ela chegou e me disse assim, claro que talvez até num momento de inconsciência tua, preocupada com a doença. Ele fez uma cirurgia espiritual, mas ele fez o exame, o câncer está lá. Né? E aí o que eu te expliquei? Não é assim, não é fazendo aqui hoje a cirurgia espiritual que o câncer vai desaparecer. Se fosse assim, não existiria doença no mundo. Existiria um monte de centrinhos aí fazendo cirurgia espiritual, né? E as pessoas se curariam. A cirurgia espiritual vai ajudar no quê? A reduzir os sintomas. Se a pessoa tiver o merecimento que aquele câncer não era para ser dele, vai curar. Mas não vai ser uma vez que ele vai fazer, vai ser uma sequência de procedimentos, dele se melhorando também a espiritualidade dele para receber aquela ajuda. Tem todo um processo, né? Mas se é uma doença que tinha que acontecer, que ele tem que passar por aquilo para aprender alguma coisa talvez, para acertar débitos com a vida, a espiritualidade, a cirurgia espiritual vai aliviar. Assim como eu tive várias pessoas que já passaram por aqui com câncer, que fizeram a cirurgia, uma fez na garganta e o médico disse que ela ficar um mês sem falar. Na mesma semana ela estava falando. Então é a recuperação rápida, né? Mais leve, mas ela está bem. Ele tá super bem. Ele Pois fez é, segunda, olha ele só. saiu do hospital na quinta. Lá de casa. Tu viu? Olha, e antes ele fazia cirurgia espiritual, né? Sim. É exatamente isso, sabe? É assim que funciona. Então, às vezes a gente enxerga, quer cobrar tanto da espiritualidade, mas não entende Sim. como é que funciona, né? E é por isso que a gente tá aqui, para entender como é que funciona, o mais que eu não enxergo, né? Que talvez quem tá vivendo isso todo dia enxergue de uma forma diferente. Mas essa questão de proteção, vocês conseguirem entender, né? Eu falo bastante, eu tenho que cuidar também para deixar vocês falarem, mas vocês entenderam que é diário, que é sempre, não tem milagre, né? Vou falar para vocês assim, se hoje eu parar, fechar o espaço aqui, não trabalhar mais com as sessões, não trabalhar mais com a minha terapia e ficar, vou trabalhar lá numa fábrica, eu vou estar numa situação bem pior.
Porque eu fiquei muito tempo já trabalhando dentro da espiritualidade. Se eu largar de mão tudo, não me cuidar com banhos, com meditação, com pensamentos, gente, eu tenho certeza que eu entro em depressão, sou atacada de tudo que é lado. Se eu conseguir um emprego ainda, né? De tanta energia ruim. Por quê? Esse portal que a gente abre e a luz que a gente deixa passar para as pessoas, né? Não sou eu, é eles que nos usam para, né? Somos instrumento. Quantos seres das trevas aí não querem me, né? Porque eu estou ajudando as outras pessoas. Então é a mesma coisa, quem já foi médium, quem já trabalhou, quem já esteve dentro de um centro de umbanda, de candomblé, de qualquer religião, e saiu e hoje não faz nada, até mesmo no espiritismo. Não faz nada, né? Não faz nada, eu digo, para se proteger, para se cuidar, ou não está dentro daquele espaço, tu vai ser atacada sim, porque os seres trevosos não nos esquecem, eles estão lá milhares de anos, centenas de anos. Eles vão esquecer de nós em 5 anos, 10 anos que a gente saiu de dentro de uma casa, eles estão ali em cima de nós o tempo todo. Então, quem tem essa sensibilidade tem que se cuidar muito mais. Porque quantos vocês ajudaram? Quem já participou do centro espírita? Né? Dani, a Lise, você, Elisa. Quantos vocês ajudaram lá? Quantos seres trevosos, quantos obsessores vocês ajudaram a tirar? Por mais que vocês não botassem a mão, a energia de vocês ajudava. Quantos vocês ajudaram a afastar? E aqueles que afastaram estão aonde? Agora eles estão por aí. Daí se você está numa situação vulnerável, eles grudam em você. E aí tudo de ruim começa a acontecer. Né? Então não adianta, gente, pra gente viver bem, assim, encontrar uma vida saudável todos os dias, não deixar as baixas energias nos baixarem de vez, é contínuo, é se policiar o tempo todo. Por isso que no Espiritismo lá falam, né, o Kardec deixou lá a frase orar e vigiar, e orar e vigiar, e orar e vigiar. É todo dia, gente, é todo tempo. Estamos tendo que orar o tempo todo para pedir ajuda, para agradecer e vigiar os pensamentos, os nossos atos. Né? Quem trabalha, por exemplo, né, a Vanusa trabalha no hospital, o Vitório também. Quem trabalha no hospital, doença o tempo todo. Quantas situações vocês veem ruins, né? Pessoas morrendo, pessoas muito debilitadas. Imagina se vocês não cuidam das energias de vocês. A energia da doença é muito forte, ela passa muito rápido. Então vocês se sujam o tempo todo. Quem trabalha em lugares assim, né, hospital, teu marido trabalha na SAMU, SAMU, Então assim, tem lugares, tem pessoas que trabalham em hospitais psiquiátricos. E ainda ele tem sensibilidade, né? Pois ele é. não quer. Então vocês também, né? Então Isso. pensa o quanto vocês absorvem. Aí vai pra casa com toda aquela sujeira espiritual, né? E aí leva discussão, conflito, não tá bem, o mal-estar, né? Dá dor nas costas, dor na cabeça, dá esse vômito, dá sono sem parar, dá fome sem parar, dá ansiedade. E vocês não sabem do que é. Hoje o dia tá ruim. Não, porque talvez ontem ou ontem tu teve com uma pessoa muito carregada energeticamente com essas doenças, que é aquela doença que consome a energia da pessoa e ela vai se proliferando, né? E atinge todo mundo que está ali. O hospital tem muita energia, né? Então, por isso, quem trabalha dentro do hospital tem que se cuidar mais ainda, né? Muito mais. Então, hoje esse assunto eu acho que é bem interessante, né? A gente falar que não é fácil. Não é. Todo dia. Também é difícil todo dia tu tá ali, né? Lutando. Mas se vocês quiserem um dia que isso fique mais fácil, precisam começar. Né? Se a gente for adiando, amanhã eu vou cuidar, amanhã eu vou pensar melhor, amanhã eu não vou fazer isso, não vou falar. Vocês morrem, ficam no umbral porque estão lá com a energia ruim e não resolve nada. Né? Por isso que é um passo cada dia. Se hoje eu não conseguir, faço qualquer outra coisinha que ajuda. Amanhã eu vou fazer, não meditei, mas amanhã eu vou meditar. Hoje eu espraguejei lá fulano. De noite peça perdão antes de dormir. E amanhã não espraguejo ninguém. Eu tenho um outro pensamento. É o mesmo, mas um pouquinho diferente. Eu quero evoluir porque eu não quero voltar com esses mesmos karmas aqui, parentes, pessoas, sabe? Não parentes, sim, não. Sim, mas o que incomoda a nós, né? O que incomoda a gente, né? Energias que incomodam. Melhor.
Exatamente. Pensa a gente tem que voltar e viver tudo de novo, às vezes ainda pior do que a gente já viveu, né? Então, esse diariamente viver assim, eu falo pra vocês que é gratificante quando a gente consegue, sabe? Quando a gente consegue, e digo assim que é uma energia que não tem explicação, vem de cima, vem do astral superior, vem do divino. Quando tu consegue passar um dia bem, que tu não reclama, que tu vive bem com a tua família, que tu tem trabalho, que tu gosta, que tu ama o que tu faz, parece que tu tá flutuando. E eu digo pra vocês porque eu passo por isso muitas vezes. Claro que não é sempre, às vezes acontece, né? Alguma coisa, o nenê tá doentinho, tudo, né? Várias coisinhas acontecem. As crianças estão birrentas, a gente fica nervosa, né? Mas tem dias assim que quando dá tudo certo, a gente consegue se manter nessa energia, de noite parece que tu deita na cama e tu tá flutuando, né? Uma energia, saber que tu não deve nada pra ninguém, não deve nada no sentido de eu não pensei mal pra ninguém, eu não desejei mal pra ninguém, eu não julguei ninguém. Hoje eu só fiz o que eu amo fazer. É tão bom. Hoje eu não reclamei, é maravilhoso. Hoje eu agradeci. Hoje eu pedi perdão para alguém que eu deveria ter pedido perdão há muito tempo, né? Então é maravilhoso tu deitar com a cabeça no travesseiro e saber que aquele dia tu fez tudo o que tu poderia fazer para estar bem. Que tu cuidou dos teus, por exemplo, dos filhos, do marido, da mulher, né? Que tu levou boa energia para essas pessoas, porque se tu não tá bem, tu não vai levar boa energia. Quantas pessoas vocês conhecem que é tão bom estar perto da pessoa, que tu chega assim, aquela pessoa com aquele sorriso, né? Parece que, e por mais que às vezes essas pessoas tenham os problemas delas, mas para nós é tão bom estar perto, tão leve. Eu sinto muito a energia, né? Quem tem essa sensibilidade sente. E às vezes chega perto de alguém assim, ó, que nossa, é leve ficar perto daquela pessoa, por mais que a pessoa não te fale nada, né? Só que olha, assim, parece que já dá uma coisa boa, tu sente uma energia boa. Então tem pessoas assim, por que a gente não pode ser? Por que a gente não pode se transformar nessa pessoa que vai levar essa leveza para os outros? Por que a gente não vai ser menos noiado do que a gente é todo dia? Eu creio que o fato de acordar já é um motivo para começar o dia agradecendo. Não importa se tu tem o melhor trabalho do mundo ou o pior, tá vivo. Nunca vai ser o pior. Mas um detalhe importante, a gente tem que policiar as palavras e os pensamentos. Conforme você pensar, você vai atrair. Conforme você falar, tudo aquilo que você falar vai se cumprir. Você é, um exemplo, se não quiser, pede para eu não gostaria de não precisar trabalhar. Às vezes, aquele pedido foi lançado. Aí acontece uma determinada situação, uma pessoa, ou por um motivo ou outro, se acidenta ou fica inválido, vai acabar recebendo sem trabalhar, mas custou caro, porque não soube se expressar. Né? Então ele tem que procurar pensar bem as coisas que quer para depois lançar o seu pedido. Porque conforme você pedir, é aquilo que você vai alcançar. Isso aí serve para tudo. Né? Exatamente, a lei da atração, né? Que nem, às vezes a pessoa quer casar, eu queria arrumar um homem para casar. Aí, mas não quer, não esquece de colocar que quer uma pessoa boa, honesta. Aí, quer casar, joga ela está casada, pronto. Aí, não soube expressar, aí tá com um monte de bem assim, né? Na verdade. Eu quero dinheiro, mas aí tu não diz da onde que, pra que tu quer, da onde que tu quer que venha esse dinheiro. Eu quero um dinheiro, tá aí, não diz nem quanto. De repente explode ali um caixa na tua frente e tu morre e o dinheiro tá ali. O dinheiro tá ali. Então constante na vida da gente tem que estar agradecendo. Por mais o motivo pode ser do jeito que for, mas aí é um motivo para agradecer, porque você viveu aquele dia. Porque viveu. Por mais que tenha tido durante o dia algumas coisas que não esperava, mas viveu, já é um motivo para agradecer. Acordou, quantas gente dorme e não acorda. Acordou, é motivo para agradecer. Eu digo, mas muitas de nós, todos talvez, mas é muito mais fácil a gente pedir nas orações, pede. Tu sabe que esses dias eu tava pensando nisso e o quanto as pessoas estão mudando, porque uma vez era muito mais só pedir. Hoje tu vê muito mais pessoas dizendo gratidão, né? Tu vê as pessoas falando.
No começo a usar, Eu lembro quando a minha mãe e a minha tia, que sempre, né, estiveram dentro da espiritualidade, um pouco, sempre além de nós, né? Eu ficava, ai, pra quê? Ficar toda hora, gratidão por isso, gratidão por aquilo, gratidão. Eu ficava, é chato. Pensa, anos atrás, né? Quando ali na adolescência, na juventude, pra quê? Toda hora, qualquer coisinha, gratidão, gratidão. Pois é, agora eu entendo. Inclusive os mais sábios, eles citam diversas vezes que a cura quântica, tá? E você agradecer por aquilo que você deseja que aconteça antes de ter acontecido. Como se já tivesse, né? Como se já tivesse acontecido. Hoje a física quântica é outra coisa que está evoluindo muito para nós, chegando até nós, né? Porque não chegava essas informações, né? Exatamente. A espiritualidade se unindo à ciência. Então, quando isso fechar, ali temos que... No momento que a gente eleva o pensamento, ou com pensamento ou palavras, chegam aos nossos mentores, eles se encarregam de que as coisas aconteçam. Eu falo, gente, conforme o que a gente merece também, né? Então, conforme o nosso merecimento. Tudo isso é bem importante, essa questão do diariamente e fazer isso Eu não diariamente. sei se vocês observaram o quanto é importante no dia você elogiar alguém ou ser elogiado. Você pode estar, às vezes a pessoa está num baixo astral, assim, bem triste. Bom dia, vá, como você está legal. A pessoa já modifica o dia. É tão fácil fazer isso. Como também uma pessoa está bem, está legal, e nossa, está aí. Pronto. A roupa tá feia, né? Tá pensando. Que roupa feia tu tá Já usando? tá. Então, a gente pode influenciar os outros. E é influenciar. É diariamente, né? É diariamente. É isso, aquilo que eu falei de tu chegar perto de alguém e se sentir bem. São essas pessoas que vão chegar e te dar um bom dia, com um sorriso. Não importa se lá dentro tem problemas, né? Se a pessoa tiver com um sorriso para todo mundo, não importa se for o mendigo lá na porta do mercado, ou se for o dono do mercado, para todo mundo igual. Não, mas veja bem a situação, falou em mendigo, né? A gente encontrar o mendigo, está lá no. Ele está numa pior, pedindo, porque não tem condições de ver nem trabalhar. Você chegar e conversar com aquela pessoa, que a maioria passa reto e nem Ou dá o dinheirinho e vira as ou costas. nem dá, Né? ou nem dá. Né? Mas imagine o quanto seria importante uma pessoa desse parar, um dia da gente parar, conversar. Tem até uma passagem do Dá Chico uma Xavier, atenção. uma história lá dele, que ele atendia todo mundo, né? Um mendigo que passou por ele, só ele dava atenção, a pessoa cheirava mal, todo, né? Imagina o mendigo, né? E aí, por fim, aquela pessoa quando ele desencarnou, ele veio ser resgatado por Jesus. Foi o próprio Jesus que resgatou. Aí eles falam que as pessoas que estão nessa condição hoje, como mendigos, muitas vezes é para evoluir. Que eles estão vivendo assim aqui para seguir a evolução deles. São, às vezes, pessoas que poderiam ter uma vida muito melhor, mas escolheram viver daquele jeito, abriram mão de tudo para seguir na evolução, porque em outra vida botaram dinheiro fora, gastaram mais, tinham dinheiro e não ajudavam ninguém. Sim, mas imaginem só o quanto é importante para aquela pessoa que está naquela Sim. situação, que todo mundo só passa por ali só desdém. Chega longe, se chegar uma pessoa muito fácil, ou de graça. Ou conversar com aquela Como é pessoa. que tá, né? Como é que tá. E é difícil a gente fazer isso, nós é difícil, É fazer isso, difícil, né? Mas quanto seria importante para aquela pessoa? Desculpa atrapalhar a pergunta. Ah, sim, nós também já tá. 5h30. Eu queria também uma dupla para dar banho. Sim, eu também, ainda que os meus hoje se dividiram. Uma prima buscou um e outro tá na avó. Eu tô mais tranquilo, mas a gente já tá quase encerrando. Sim. Mas assim, ó, bem tranquilo, pode ir. Mas a gente logo já vai encerrar também. Mas o mais importante já foi falado, né? Que é o entender o como se proteger todos os dias, né? Não abrir brecha para os Posso dizer raios uma coisa que entrar. eu também trabalho bastante, você faz principalmente comigo, proteger a casa, lavar louça, deixar a casa limpa, casa limpa, mente organizada, né? Exatamente. Então, não deixar louça, É bem importante isso, né? louça suja, no momento de uma refeição, a gente cuidar com os nossos pensamentos, o que a gente discute na refeição. Quando tá fazendo, principalmente a comida, né? Porque a energia tá indo tudo ali. E quando a gente come, quando a gente está discutindo, de janta, almoço, quando está discutindo, o que aconteceu é que você está lá com Engasgar. comida, engasgar. Deixa pra brigar depois, né? Só Uma que coisa para as reikianas aí,
chocorrente, tudo, tá? Água, comida, se eu for fazer, ó lá, chocorrente. Eu vou caminhando e fazer. Vamos lá, fechar chácaras, tá? Muito importante. Vamos lá. Mas tu viu como essa troca, ó, tu já trouxe uma coisa que eu nem tinha me lembrado de falar, mas É, por isso é importante todo mundo Eu trazer a falei isso sua... na minha família, disse, não vamos discutir coisas que ela de fato. Só que é um momento que às vezes a gente tem que se encontrar com a família, né? Então, Geralmente é ao redor de uma mesa, né? Aí come primeiro, depois conversa. não dá. Gratidão pelo aprendizado, espero Você tá aqui também. na próxima. Ai, com certeza. Então tá. Tudo bom? Tudo bom. Vai com Deus. Graças a Deus. Tchau. Então é exatamente, a Dani trouxe uma coisa bem importante também, pensa na comida, né? A gente botando pra dentro ali, quem tá fazendo a comida com um pensamento ruim. Eu já ouvi bastante falar isso, aquelas comidas de vó, por que é tão bom a comida da vó? Porque ela bota amor, né, pro neto, pros filhos, então, e dá pra sentir quando a comida é feita com amor, até, se vocês nunca sentiram, percebam quando vocês estão cozinhando. Eu já vi isso várias vezes, eu estou correndo, tenho que fazer a cliente daqui um pouquinho, bota lá de qualquer jeito e vai. Agora quando tu vai cedo cozinhar, prepara, sabe aquela vontade, a comida fica com outro gosto, né? Nem que seja um arroz com ovo fresco. Exatamente, mas fica outro gosto, né? Então é tudo isso, então reforçando, né? Se a gente não, até mesmo para quem estava acostumado a trabalhar com essas energias mais fortes, como a Umbanda, por exemplo, aqueles fechamentos do corpo que eu falei, não quer dizer que não pode fazer. Pode, mas lembre que não adianta você fazer e continuar com a tua rotina de pensamentos ruins, porque não vai parar os pensamentos, né? Tu vai fazer o trabalho, mas os pensamentos vão vir, você vai julgar, você vai brigar, você... Sempre as atitudes, né? Exatamente. Então, junto com isso. E aí tu tem que se Exatamente. raciocinar e, opa, não posso. E assim, quem está dentro de uma casa de religião, assim como a gente falou, né, a Umbanda, qualquer uma delas, sofre muito com isso, muito ataque. Só que muitas vezes a pessoa lá, o dirigente do lugar, não para conversar com as pessoas e falar o que elas têm que fazer. Por isso que tem muita gente caindo os tombos aí quando estão dentro da religião. Não, eu frequento tal lugar, não vai acontecer nada comigo. A vida da pessoa... Depois ainda acho que dentro Ah, não, a culpa é do Pai de Santo que me deixou. Ou da espiritualidade. É da espiritualidade, é do Pai de Santo, é dos colegas que me invejam lá dentro da sessão, lá na corrente. Acontece bastante, a gente já viu, né? Na nossa experiência, a gente já viu acontecer bastante. Pessoas que frequentavam um lugar muito bom, um lugar que era de muita luz, mas a vida da pessoa, porque não era a culpa do lugar ou da mãe de santo que era do lugar, era dela que não cuidava, não tinha uma vida regrada, não cuidava da sua própria vida. Né? Então, hoje tinha muitas pessoas que tinham que estar aqui ouvindo isso, mas infelizmente não puderam vir. Eu faço o que eu digo e eu faço o que eu faço. Pois é, né? Então, assim, às vezes a gente acaba falando demais e não olha pra si, E não né? faz, né? Exatamente. É as atitudes. Que é o mais importante, né? Então eu queria saber se alguém tem mais alguma coisa para colocar, né, hoje, sobre isso, sobre essa proteção. É como eles estão aqui, eu acabei não falando, mas a mesma coisa, não adianta eles estarem aqui dentro, né, e lá fora julgarem, fazerem fofoca, invejarem o vizinho, não adianta. E eu sempre falo isso, né? Desde que vocês começaram. A gente tem que cuidar muito lá fora. Tu tá aqui, tá praticando a caridade, tudo bem, mas a tua vida não vai ser resolvida. Não vai ser resolvida só porque tu tá ajudando a Mariazinha que precisava de ajuda. Não, é todo dia que vocês, né, tem que estar aí lutando. Se fosse fácil, todo mundo que está dentro da espiritualidade ia ser uma pessoa próspera, rica, ia ter, né, muitas coisas. Mas não é, ninguém ia morrer, né? Os imortais. Exatamente. Por mais que tenha por aí, mas fica para outro dia não conversar. Existe, né? Mas o nosso normal aqui, o nosso comum, é isso. Nós somos formiguinhas aí dentro desse universo vasto. E a gente tem que aprender uns com os outros, aprender caindo e levantando. Né? Eu, para estar aqui falando isso que eu falei para vocês hoje, quanto eu passei, né? Quanta experiência de vida, quanto estudo, quantas pessoas eu ouvi falar, né? E às vezes, só com uma palavra, né? Tu aprendeu, e só com uma palavra tu transmite para a pessoa uma ajuda. Quantas pessoas aqui, vocês, provavelmente alguém já passou por isso, de precisar de alguma coisa,
coisa e me chamar, e às vezes com uma frase ali que eu mando, a pessoa já fica, já tô mais calma, já tô mais tranquila, vou conseguir, né? Então é isso, é uma pessoa chegar até você e você estar bem pra dizer, olha, faz assim, 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 que eu tenho certeza que tu vai melhorar. A minha mãe fez isso uma vez com uma moeda de 1 centavo, de 2 centavos. Sei que era de 1, né? Não lembro se era 1 centavo, 2 centavos. Sempre teve comércio e daí dava o troco, sobrava, não sei se era 1 ou 2 centavos. Acho que era 1 centavo que existia, né? Agora eu nunca mais vi. Sim, mas não lembro se era uma moeda só ou duas, Ah, assim, que sim. dava 1 ou 2 centavos. E a mãe percebeu assim, na pessoa que ela estava observando, assim, estava meio para baixo. E daí que ele falou, não quero esse troco, né? A mãe olhou para ele e disse, não leva, que isso aqui vai te trazer boa sorte. Desde que ela viu que o cara pegou aquelas moedas, fechou, assim, ficou meio pensativo, né? Depois um dia ele voltou todo e falou assim, sabe aquele dia aquelas moedas que você deu? Aconteceu isso na minha vida. Mas é que ele levou tipo uma fé em cima daquelas Exato. moedas, Ele deu um botou start na energia. cabeça dele. Não Ele é botou ela. energia, deu um start de fazer com que ele fizesse as coisas mudar. Exatamente. Foi uma palavra, foi uma ação que E é ela por fez, isso que eu deu sempre um falo, start nele. eu sempre falo, quem já falou comigo, eu sempre falo, não sou eu, não agradeço a mim, agradeço a espiritualidade, porque é eles que estão fazendo isso acontecer. É exatamente isso, quem vai botar, que ele aconteceu aquilo porque ele ativou a energia dele, a espiritualidade dele. E aí as coisas acontecem. É a mesma coisa que a gente está ali desanimado, sem nada, e chegar alguém e dizer assim, ó, Leide, isso aqui vai te deixar rica. Eu não quero ficar rica, isso aqui vai te deixar rica. Bah, isso aqui vai me deixar rica. Bah, isso aqui vai me deixar rica. E aí começa a chegar tudo, né? Prosperidade de tudo que é lado, porque eu tô confiando naquilo ali. E às vezes a gente sabe da coisa, mas a outra pessoa falar pra É gente diferente. né? E aí que é uma coisa importante também, a gente aprendeu a ouvir a gente mesma, sabe? Eu passei bastante por isso nessa questão espiritual. Eu não tenho um mestre espiritual, um pai de santo, um mentor, uma pessoa física que me ensinou tudo que eu sei hoje. Eu sempre fui buscando sozinha. E aí quando a espiritualidade conversa contigo e tu não sabe se é a tua cabeça ou se é a espiritualidade, tu acha que tá ficando louco? Não, tá vindo uns pensamentos tão loucos. E aí acreditar de que jeito? Se tu acha que só se eu chegar e falar, Ali, tu tá ouvindo, tu é médium, tu tá ouvindo, escuta. Por que precisa eu ir lá falar, sendo que, né, a gente pode ouvir tudo que eles passam para nós e confiar. Mas como eu estou dizendo, eu passei por isso, eu passei momentos que eu desconfiava. Será que é isso mesmo? Eu estou entendendo mal. Até que chegou o ponto que eu tive que confiar, porque era só eu. Eu não tinha, a minha mãe, se me falasse, não ia adiantar, só ela dizer, não, é verdade, é minha mãe, né? Não tinha ninguém para me dizer, Leide, tu tá no caminho certo, o teu espaço é para ajudar as pessoas, tu tá fazendo certo, tu tá trabalhando certo. Ninguém me falou. Eu tive que sentir o que eles me falam, acreditar nos mentores que vêm aqui, no que eles falam. E cada dia a gente acredita mais, né? Porque eles falam as coisas acontecem, então cada dia a gente acredita mais. Mas é difícil acreditar em si mesmo. Né? É difícil. Sabe, mas tem que alguém dizer, não, é isso. Né? E tu sabe que a maioria das pessoas que chegam aqui pro passe e quando ouvem, tem pessoas que não ouvem ali um conselho, mas a maioria ouve, né? Ouvem o mentor ali falar alguma coisa. A maioria das pessoas sabem tudo que eles... Quer dizer, todos sabem tudo que eles estão falando. Tá lá dentro, só que não vem, né? A pessoa não para se olhar. E sabe por que eu sei disso? Porque como é que eu tô ali, mudando um pouco o nosso assunto hoje, o que a gente trabalha aqui é canalização, não é uma incorporação. Então eu não fico inconsciente, eu tô ali, do ladinho, ouvindo todas essas falar. Então, vamos supor, eu sei a vida de todo mundo, mas quando eu saio daqui eu não sei mais nada, não sei nem os nomes de ninguém. Então o que acontece? Enquanto eu tô ali, do lado do mentor que tá ali, eu tô sentindo o teu coração, eu tô sentindo a tua ansiedade, tô sentindo o teu problema. Então, por isso que eu sei que eu tenho que acreditar no que eu estou sentindo, porque se eu não deixar isso acontecer, como é que eu vou deixar ele falar através de mim? Aí me dá um buraco, abre um buraco no meu estômago assim, e eu vou pensar, será que isso aqui é meu? Será que... Mas eu tenho que deixar, liberar para sentir, para daí o guia poder te dar o conselho que ele tem que te dar. Porque se eu fico pensando, eu não é, sou eu não sou, é meu ou é da Angelita? Não, deixar, sabe? Então é isso, é se sentir, acreditar no que tu está sentindo. E é difícil. É difícil. É difícil. Mas é um trabalho constante, né? E a maioria das vezes, aquele que está sentindo, ou está escutando, ou está ouvindo aquele pensamento, não é da gente. É do outro. superior
dando, como Ah, se sim, diz no nosso também. termo, um feedback. Ó, às vezes ele, ó, não vai para a pessoa, não vai para lá. Não, não estava certo, foi por ali. Uhum. Não vai por lá. E vem aquela. Vai por- Aprendeu a ouvir mais, né? A Eu vi intuição. mais a intuição. A intuição é o nosso mentor nos dando a ti. É como elas ali, né? Não acharam, mas acharam. Ouviram aí uma intuição de algum lugar. Gente, é tão fácil como não pode ser verdade, né? E aí, por que acontece isso? São aquelas energias negativas que puxam para não deixar acontecer. Por isso que eu falei, quem tá no nosso grupo também, eu acho, né? Eu botei lá no grupo, gente, esse mês, não importa, não vai passar, porque faz um ano que é pra gente estar com esse momento aqui. E eles sempre me puxam para trás. Eu que tô aqui todo dia trabalhando em espiritualidade, que entendo, que conheço, eu não conseguia controlar, eu não conseguia deixar, sabe, e fazer. Eu até tentei, né, fazer depois das sessões, eu tentei, mas ninguém ficava. Quando eu marcava o que eu ia fazer, ninguém ficava. Só que daí, ao mesmo tempo, meu mentor ali falou que era o momento de você estarem aqui. Aquele dia, vocês não estavam aqui, vocês não me conheciam, vocês não estavam vindo aqui. Eram poucos que fazem mais de ano que frequentam. Então, assim, era o momento de agora também. Mas aquela vez eu poderia ter ajudado outras pessoas, né? E não conseguia fazer. Ah, eu tinha viagem, porque a gente viajava bastante com a empresa. Eu estava grávida, não conseguia fazer. Ah, tinha que sair, tinha visita depois da sessão, tinha não sei o que, tinha não sei o que. E eu não conseguia fazer. Aí agora eu disse, não, esse mês, quando me falaram aquilo, é a hora. E daí começou a chegar as pessoas. A Vera acho que foi uma das primeiras que chegou, né? Aí depois a Angelica, acho que tu recebeu uma mensagem também que era pra te vir estudar, né? Sim. A Elisa também. Começou, eles falaram, os guias começaram a falar, tu também, né? Os guias começaram a falar para as pessoas, tu tem que vir, ela vai fazer, tu tem que vir. Sabe, meu Deus, eles falaram que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Acho que foi na consulta que tu, né? Mas então, eles falaram que era agora, eu disse, é agora. Sem querer assustar, né? Mas falaram que a gente tá por vir aí muita coisa ruim no planeta Terra. E a gente tem que estar cada vez mais unido, cada vez mais fortalecido, consciente, para ajudar. Olha aqui, nós estamos em quantos? Quantos mais a gente pode ajudar? Vocês lá na família de vocês na família, todo mundo, com os amigos, com os clientes, né? Pessoas, quantos a gente pode ajudar se a gente começar agora, abrir nossa consciência, entender um pouquinho mais. Na verdade, eu falo assim que não é entender, é ativar o que está dentro de nós. Porque se vocês estão aqui, está tudo dentro de vocês. Você tem que ativar isso, abrir, né, essa cortina aí, e vocês aprenderem um pouquinho mais. Então, hoje, assim, foi uma coisa bem básica, né, como era o nosso primeiro encontro. Algo que é importante, sim. É básico, mas é importante. Os próximos encontros eu quero falar muito sobre temas assim que eu quero que vocês me tragam temas também. Por exemplo, eu vivi determinada situação lá dentro do centro que frequentava. E agora, o que eu faço sobre isso? Ou, por exemplo, tem uma moça que saiu do centro de Umbanda e ela não sabe o que fazer. Então, eu tenho que a gente trazer esses temas de orientação. O que tu faz quando tu para de frequentar um lugar? O que tu faz para te voltar a frequentar um lugar? Para te voltar a estar bem, para ajudar as pessoas? Vários assuntos e eu quero que vocês também me tragam. Lá no grupo, podem botar sugestões. A Dani saiu, a Dani gosta de dar sugestões. Lá no grupo mesmo, mandem, né? Vocês também que estão aqui com a gente, mandem. O que vocês gostariam de ouvir, de entender? E eu sei que para mim vai chegar toda semana alguém pedindo alguma coisa e aí vou ligar com o dia do encontro. Mas vocês também, o que vocês quiserem sugerir, me sugiram, né? Então, com certeza, se eu não souber, eu vou buscar, eu vou ir estudar, eu vou ir ver quem que fala sobre isso. A gente estuda tanto, a gente está ali o tempo todo ouvindo outras pessoas, lendo. Então, a nossa diferença é que a gente sabe onde buscar, né? As respostas que às vezes você não sabe onde. Quem que tu vai ouvir que está falando a verdade? Então, nós já vai fazer 4 anos que eu estou com o espaço, mas a vida inteira estudando, né? A vida inteira buscando. Então, a gente sabe quem fala, certo? Tinha outro dia que aconteceu até, esse tempo precisa existir, porque aparece alguém dizendo que está canalizando Jesus e fala um monte de coisa bonita. Como é que tu não vai acreditar? Tu sente assim uma coisa boa, o cara falando só coisa bonita. Hipnose, né? Que é mexendo com a nossa consciência. A primeira vez que a gente viu, o cara canaliza Jesus, será que isso pode acontecer? Ele virou piada nacional porque ele mentia que canalizava Jesus, dizia que canalizava Jesus. Então é isso, tem coisas que a gente tem que saber aonde pisar,
né? Ouvir. Tem muita gente falando besteira e muita gente atrás de dinheiro. Então eles, qualquer coisinha é um cursinho disso, é um cursinho daquilo, né? Então, assim, a gente precisa de dinheiro, sim, eles fazem isso por dinheiro, mas não precisava ser tanto, podia ter um outro meio, né? A não ser diamante das pessoas. Todo mundo precisa ir para manter também, né? É para viver, né? Para viver e para manter, né, o espaço, tudo. Mas às vezes eles não precisavam ser tanto. Exatamente. Então, por isso que eu acho que esse momento é bem importante. E vocês, se quiserem trazer outras pessoas, podem trazer. Eu fiz o vídeo ali, espero que o áudio fique bom, que a gente consiga aproveitar para mandar para aquelas pessoas, né, que eu falei antes. Tem pessoas de outros estados que queriam estar aqui, não podem estar. Tem São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, onde mais que tem... Não lembro mais. Bom, é tanta gente. São Paulo, eu falei São Paulo. Tem várias pessoas espalhadas que queriam ter alguém para ajudar, para que ajudasse eles, né? Que clareasse, que tirasse esse véu. Só que aí não confiam em ninguém. Né? E aí esse momento aqui é um momento, eu acho, onde vocês vão cada vez confiar mais no que a gente está falando, no que eu estou falando, no que os outros aqui vão falar, porque vocês vão sentir. Então vocês vão ser as provas vivas, né, do que é verdade, do que é energia de luz, do que é coisas boas, do que é verdadeiro na espiritualidade. Né? E quero que cada um traga a sua experiência depois também, mais tarde. Ó, eu estive aqui lá no primeiro dia e hoje eu estou aqui lá tanto tempo depois e o que eu aprendi. Tudo isso aqui, sabe? Eu acho que vai ser bem interessante assim, a gente estar junto sempre para ver a evolução de cada um. Com certeza aqui vai ter pessoas diferentes, todos sabem. Mas tem algumas pessoas que eu sei que vão estar sempre aqui, né? Que precisam estar aqui, porque é a missão de vocês estarem aqui, né? Então eu agradeço de coração a cada um de vocês. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, alguém tem algo mais para falar? Então lembrem que podem questionar, podem me mandar no privado, no particular, se quiserem perguntar alguma coisa, querem botar no grupo, fiquem à vontade. Tá? Espero poder ajudar cada vez mais cada um de vocês. Então nós agradecemos, né, também nesse momento a toda a luz, a todos os nossos irmãos da espiritualidade, nossos mentores. Cada um de nós aqui tem um mentor, às vezes tem dois, os anjos da guarda, que eles continuem ao nosso lado, fazendo com que a gente consiga se reunir aqui para abrir, né? Abrir aí esse espaço, essa expansão de consciência de cada um. Tenho certeza que a semana de vocês vai ser melhor. E cada dia que vocês estiverem aqui vai melhorar mais, né? Que assim seja.